dia, estudantes das turmas de 4º ano e de aceleração. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricéia Joana, estou aqui com vocês hoje para a gente continuar a trabalhar o gênero textual verbete. Lembra da nossa sequência? Falei que a gente ia ter uma sequência de aula falando sobre esse tema, sobre esse gênero. Então, hoje é mais uma. E aí a gente vai falar continuar falando sobre verbete de enciclopédia, né? Então, vamos resgatar um pouquinho sobre esse verbete, relembrar o que a gente já falou sobre isso durante todo este período, né? A gente vem falando o que é um verbete, para que ele serve, qual a funcionalidade dele, e hoje a gente vai dar uma caminhadinha um pouco mais nesse gênero textual. Então, é isso aí. Vamos iniciar a nossa aula dando boas-vindas a vocês e também nossos recadinhos. Lembrando, no nosso horário, né, estamos iniciando agora às 7h30 da manhã, ao vivo, pela TV Nova, canal 22.3, e também pelo aplicativo Educa Recife. Quem ainda não baixou, aproveita a oportunidade, QR Code na tela, já baixa e assiste a aula por lá, porque você sabe que no aplicativo a gente fala todos os dias aqui, você pode assistir a aula e também interagir com o professor que está no chat, com a professora Mauricéia, através dessa mediação. Então, aproveita aí, baixa o QR Code, aponta a câmera do teu smartphone para a tela, baixa o aplicativo e assiste as nossas aulas por aí, porque ela se torna mais dinâmica para você poder participar. E também temos como alternativa o YouTube, nosso canal do Educa Recife, que você pode assistir às aulas, rever as aulas, comentar, dar um like, rever outras aulas. E também você pode assistir aulas de todas as equipes, porque estão todas lá disponíveis. Então, é também uma alternativa muito boa para você acompanhar as aulas da Escola Digital. E voltando a lembrar que, se você conhece alguém que ainda não acompanha as aulas, que ainda não assiste, da sua turma, sua professora, ou alguma professora que você conhece, aproveita, faz a divulgação da aula e dos meios de assistir. Combinado assim? Pois então, vamos lá. A gente hoje vai falar sobre o verbete de enciclopédia, como eu já disse a vocês, mas antes eu vou chamar aqui para nos dar as boas-vindas, as boas-vindas a vocês e a gente cumprimentar aqui, com certeza, a professora que está mediando nossas aulas todos os dias, que é a professora Márcia. Tudo bem, Márcia? Olá, professora Mauricéia, estudantes, então por aqui, viu, Mauricéia? Já temos a Ana, já temos também o Carlos dando bom dia, inclusive Ana comentando que está chovendo muito, aqui também, viu, Ana? Está chovendo muito, mas alegria, 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 né, minha gente? Tá começando amanhã, fica aí com a gente, essa aula vai ser, ó, maravilhosa. É isso aí, professora Márcia. E a chuva, né? Deixa a gente com um pouquinho de frio, um pouquinho de preguiça, a gente fica sem muita coragem para levantar, mas as aulas já começaram, começa às 7h30 da manhã, então você precisa estar aí a posto, já com seu material, seu caderninho para anotação, pronto para tirar prints da tela, pronto para assistir, estudar, compreender, entender que isso é importante. E se você ainda não acordou, eu vou chamar uma pessoa, né, um ser aí, que é especialista em acordar as pessoas, porque pelo que eu vi, tá faltando gente aí nessa lista que a professora Márcia falou. Será, Carijó, que você consegue acordar esse povo? Acorda, menino! Pois é. Como hoje, professora, ninguém falou nele. Falou sim, já. Menina, não passa batido, né? Ana já tava perguntando pelo rei aqui, o rei, viu, Mauricéia? O nosso rei Carijó! Pois é. E aí, Carijó, a gente precisa que você cante forte, viu? Cante alto, cante forte, porque num dia de chuva é necessário essa força aí. Dá essa força pra gente. Tá bom, Carijó? E aí, também, completando a nossa lista, né? Temos aqui a Midian, fazendo a tradução para a linguagem brasileira de sinais, tornando a aula mais acessível. E, por último, não poderia deixar de agradecer a nossa produção, que está aí sempre tornando a nossa aula mais dinâmica e, inclusive, trazendo aí o Carijó para a gente poder deixar eles
acordando vocês. Então, a pessoa que é dona de Carijó, ela faz parte da produção e está sempre atenta também para que Carijó não chegue atrasado e possa fazer parte da aula logo no iníciozinho e acordar todo mundo. Verbete de enciclopédia. Vamos lá falar sobre ele. É o tema da aula de hoje. A gente já falou tanto da enciclopédia, né, como a gente pode acessar, o que é que tem no verbete, a estrutura. E hoje a gente vai, fazer aquela nossa leitura diária, falando um pouquinho da história da enciclopédia. Porque a gente já disse que é um livro, né, uma coleção que você pode pesquisar, ou então você pode pesquisar na enciclopédia virtual. Já dei exemplos de enciclopédias virtuais, mas de onde surgiu esse livro aí tão sabido? Que a gente, quando a gente tem dúvida, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai lá pesquisar. Ele deve ter alguma história. E aí eu trouxe um pouquinho, resgatei um pouquinho dessa história para vocês, para que vocês possam conhecer. E se vocês quiserem ampliar, olha aí a oportunidade, né? Vocês já sabem o que podem fazer. Eu digo daqui a pouco, tá certo? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história da enciclopédia e a gente vai fazer isso na nossa hora da leitura. Tá? Eu trouxe aí 2 amiguinhos na tela para vocês, que está ajudando aí. Vejo que eles estão repletos de livros, né? Estão lendo logo cedo, isso é importante. E aí a gente também vai fazer a nossa leitura. Chegou a nossa hora da leitura. Nós vamos fazer a leitura sobre enciclopédia, conhecendo um pouquinho da história. Será que vocês já sabem de onde surgiu, em que ano surgiu esse livro? Quem escreveu, né? Será? Quem foi? Quem foi que inventou as enciclopédias? Será que vocês que estão aí no chat têm alguma ideia de como surgiu esse livro? Será que é novo? Será que surgiu agora há pouco? Será que tem menos de um ano? Será, hein? Claro que não, né? É um livro antigo e aí a gente vai conhecer um pouquinho da história. Se vocês conhecem alguma coisa sobre enciclopédia, vai falando aí no chat, aproveita para bater um papinho também com a gente, vai conversando e a gente vai fazendo essa roda aí de leitura e de conversa, porque eu gosto muito quando vocês participam. Então fica aí o convite, tá, professora Márcia? Se sair aí alguma dúvida, alguma pergunta, você vai repassando aí para mim. Tá certo, eu falo tudinho, tudinho. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da história da enciclopédia. Acompanha aí comigo. A história das enciclopédias. Você sabia que as enciclopédias são livros muito antigos? Pois é, não é livro novinho não, ó. Eles estão aí faz muito tempo e ele surgiu de algumas necessidades que as pessoas tinham, né? Alguns pesquisadores encontraram vestígios desse tipo de livro publicado no ano de 1541. Olha só, 1541. Só 41 anos depois que o Brasil, aqui a gente já conhecia, né? O Brasil, os portugueses tinham chegado aqui em 1500, e em 1541 já existiam vestígios deste livro. O que são vestígios? As pessoas deram-se conta, né, que poderiam existir, encontraram alguma coisa sobre livros, sobre enciclopédia. Então, pesquisadores já encontraram esses vestígios. Então, se a gente observar, estamos no ano de 2022. Para 1541, faz bastante tempo, não é? Não foi, ele não é novinho, ele não é assim uma coisa, um bebê, um jovenzinho, um adolescente. A enciclopédia, ó, ela já está um pouquinho bem, né, antiguinha, bem idosa aí. Então, as enciclopédias mais próximas do modelo que a gente conhece hoje, elas foram desenvolvidas a partir de dicionários existentes no século XVIII. Também faz muito tempo, porque isso foi por volta do ano de 1700. E como os verbetes de dicionários eram mais curtos e com poucas informações, procurou-se ampliar esse conteúdo, escrevendo textos com verbetes mais longos, contendo mais detalhes sobre os variados assuntos. Então, vejam que primeiro vieram os verbetes de dicionários, né, explicando sobre os temas, mas aí as pessoas queriam ampliar esse conhecimento e, por isso, surgiu a necessidade de ter um livro mais completo. Daí a necessidade de ter as enciclopédias. E aí, professora Márcia?
Pois é, a Ana aqui ficando espantada, né? Dizendo, ai meu Deus, né? Realmente falando aqui que a pessoa teve dúvida e criou um livro tão inteligente como a enciclopédia. É isso aí, Ana, tá vendo? Teve dúvida e começou a ir em busca, que isso que os estudantes também fazem, né? Os estudantes vão em busca quando tem dúvida, vão pesquisar, aí pesquisa no dicionário, pesquisa na enciclopédia, e quando eu pergunto, porque eu já perguntei essa semana, disseram logo, pesquisa onde? Na internet. Por quê? Porque hoje em dia é mais fácil, mas antigamente não existia isso. A internet é jovenzinha, a internet ela não é tão antiga quanto a enciclopédia, né? Então as pessoas começaram a perceber essa necessidade de ampliar esse conhecimento e aí foram criando, foram inventando a enciclopédia. E a enciclopédia ela foi uma das primeiras tentativas de começar a compartilhar com as pessoas todo tipo de conhecimento reunido pela humanidade. Pois saiba que nem sempre foi assim. Nas sociedades antigas, apenas poucas pessoas conversavam e tentavam encontrar explicações sobre as mais diversas curiosidades que cercavam a humanidade, desde o simples comportamento de um animal até como se formava o dia e a noite. Então, tudo isso que as pessoas, os fenômenos que as pessoas observavam ao seu redor, elas sentiam curiosidade, mas não sabiam explicar. E é por isso que a gente conhece tanta lenda de como é que surgiu o sol, como é que surgiu a noite, porque iam dando assim suas explicações de acordo com as suas vivências. Mas aí viu-se a necessidade de pegar esse conhecimento, sistematizá-lo através de pesquisa, através de observações e colocar em um livro só, para que todas as pessoas, não só os cientistas, não só os pesquisadores, tivessem a oportunidade de conhecer, de folhear, de entender. E para isso seria necessário que a linguagem também fosse acessível. Não poderia ser aquela linguagem dos cientistas que os cientistas usavam, porque aí as pessoas comuns não iriam ler e compreender. Que é isso que acontece quando a gente pega uma enciclopédia. Quando a gente folheia uma enciclopédia, se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, seja na casa de vocês, seja na escola, na biblioteca, vocês vão ver que apesar de ter uma linguagem assim mais rebuscada, mais formal, mas ela é completamente compreensível. Se você se focar aí na leitura, você vai entender aquele texto. E já para as enciclopédias virtuais, as enciclopédias de hoje em dia, a gente consegue compreender bem, porque os exemplos e a forma já não é tão formal como as físicas que estão lá nas bibliotecas. Ela já traz um linguajar mais atualizado. E aí a gente já consegue compreender muito mais. Mas foi preciso que algumas pessoas juntassem esse conhecimento, colocassem em apenas um portador, em apenas um livro, poderia ser a enciclopédia e também os dicionários, como vocês viram, que os dicionários já existiam até antes das enciclopédias, para que as pessoas pudessem ter acesso, as pessoas pudessem procurar respostas para suas dúvidas. Então, atualmente a gente já sabe que há várias edições de enciclopédias impressas, inclusive algumas destinadas ao público infanto-juvenil, né? Enciclopédias voltadas para as crianças, para os adolescentes, com uma linguagem mais acessível a eles. E há também os formatos digitais, que possuem conteúdos complementares, como vídeos, áudios e links, que levam o leitor rapidamente a outras páginas que complementam as informações sobre o assunto que está sendo falado, né? Então, veja, se você abrir uma página de uma enciclopédia digital, você vai ver que sim, ela tem algumas palavras que estão destacadas, escritas em negrito, e você percebe que quando clica ali, ela lhe leva para uma outra página, fazendo um link com o assunto que você está estudando. Então, a explicação dada é justamente essa, porque através dos hipertextos, o que é hipertexto? Nada mais é do que o link, o caminho que segue, que dá outras variações para que você compreenda aquele assunto. Então, se na enciclopédia está falando uma palavra, ele dá uma definição, mas ele dá uma palavra que também não é de fácil acesso, ele já lhe deixa o link para você ir pesquisar sobre aquele outro assunto. Então, eles estão todos interligados. Além das imagens, que favorecem a compreensão, e também os vídeos, né? Às vezes tem enciclopédias que levam você para vídeos que você vai entender mais sobre aquele conteúdo. Então, todo o objetivo da enciclopédia é fazer com que você favorecer a sua compreensão a respeito de determinado assunto, né?
facilitar a compreensão do tema. Foi para isso que foi feita toda essa compilação e o conhecimento ficou lá sistematizado, para que você possa pesquisar e você possa entender, tá? E aí, a gente pergunta a você, você mesmo que está aí no chat, você que está assistindo a aula pela TV ou até pelo YouTube. Você, sobre qual assunto gostaria de saber mais? Tem algum assunto que você tem dúvida? Tem algum assunto que você fica pensando, eu gostaria muito de saber sobre esse tema. Então, se tem, você já sabe que você pode pesquisar na enciclopédia, tá? Então, tem um tema, vai lá e pesquisa na enciclopédia. Porque, inclusive, eu trouxe um tema bem interessante que muita gente se interessa. Eu trouxe aí, olha, a gente estudar um pouquinho, a gente conhecer um pouquinho sobre esse animal aí que está na tela e que este menino que está aparecendo agora na tela está com dúvida. O que é que a gente sabe sobre esses animais? Vocês que estão aí no chat com a professora Márcia, será que vocês sabem que animal é esse? E o que é que vocês sabem sobre esse animal? Será que vocês gostariam de conhecer um pouco mais, de estudar um pouco mais? Será, hein, professora? Bem, o animal, Carlos e Ana já falou, né, que se trata de dinossauro. Agora, se tem alguma curiosidade, Mauricéia, ainda não falaram não, mas acho que estão aguardando você falar alguma curiosidade aí. Mas ele já sabe qual é o animal, né? Sim, já sabem. Isso é importante. Então, sim, gente, nós vamos conhecer um pouquinho, eu trouxe para vocês aí uma enciclopédia infanto-juvenil, que vai falar um pouquinho sobre o dinossauro. É a enciclopédia dos dinossauros. E onde será que eu encontro essa enciclopédia, professora Mauricéia? Adivinha onde ela está? Você, claro, que pode encontrar ela na árvore de livro. Está aí na tela para vocês mostrando a capa, para que vocês, se e quando forem pesquisar, vocês não ter dúvida. Dinossauro, enciclopédia. A gente vai folhear um pouquinho hoje, não vamos ler a enciclopédia toda, porque isso aí vou deixar como proposta de atividade para vocês conhecerem mais. Fala, professora Márcia, temos algumas perguntas? Não, tem uma colocação aqui da Ana que eu achei bem interessante sobre o desejo dela, viu? Ela tem um sonho de virar historiadora. Olha que legal, Mauricéia. Realmente. Quem é que tem esse Foi sonho? a Ana que colocou aqui. Ana, que legal, Ana, muito bem. E olha, Ana, como historiadora, seu sonho é realizável, claro, basta você estudar e querer. Mas aí eu já dou uma dica, você vai precisar pesquisar muitas enciclopédias também, hein? Você vai pesquisar bastante, porque o historiador ele tem que ir lá e procurar como aconteceu toda a história da humanidade, o que foi que aconteceu. E olha que nós teremos muita coisa para você contar lá no futuro, porque nesses dias aconteceram tantas coisas que lá na frente o historiador vai precisar representar todinho. E o Carlos disse que os dinossauros são dos tempos antigos, viu? Então a gente agora vai conhecer um pouquinho aí na enciclopédia dos dinossauros que está lá na árvore de livro. Observem que a gente já mostra, já inicia com um dinossauro aí, uma espécie enorme, com essa boca bem gigante, né? Está aí muito maior que a árvore. Veja que se a gente comparar, está mostrando aí na capa, se a gente comparar o dinossauro que está aí com a árvore, você veja que ele era muito maior. Então, são curiosidades desses seres que habitavam há muito tempo o nosso planeta e que hoje em dia a gente já não encontra mais. Eles foram extintos. E por que será que esses dinossauros foram extintos, hein? Qual é a explicação que a gente tem para isso? Então, essa enciclopédia, além de mostrar todas as espécies de dinossauro,
curiosidades sobre eles, também vai contar um pouquinho aí sobre a vida desses seres que hoje em dia desperta bastante interesse e curiosidade, principalmente entre o público infanto-juvenil. Porque eu não sei, professora Márcia, se você já conheceu alguma criança ou algum adolescente que tenha curiosidade com os dinossauros, mas pela quantidade de filmes que tem sobre esse tema, e eu já conheci bastantes crianças mesmo que tinham interesse, que gostam de dinossauro, que ficam muito interessados por esse tema, eu acho que é um tema que desperta bastante curiosidade para ser pesquisado. Você conheceu algum assim? Ó, meu filho, nossa, quando eu era pequeno, amava, queria tudo do dinossauro, queria saber tudo. Esses filmes tinha que assistir, viu? Porque pense numa coisa que ele gostava muito. Aliás, ainda hoje ele gosta, viu? Já tá um rapaz e ainda hoje gosta. A Ana falou aqui que é o T-Rex aqui, ó. Olha aí, a Ana já está colocando em prática as notas de historiadora e É, já sabe quem é o nosso dinossauro que está aparecendo aí na que tela. ela disse que já leu, viu, Mauricéia? Ah, ela já leu, que ótimo! Vai me ajudar aí na hora que a gente começar a folhear essa enciclopédia. Porque, volto a lembrar vocês, eu não vou ler a enciclopédia toda, claro, eu vou folhear assim, algumas partes importantes e vocês depois é que vão lá de novo também dar uma olhada, folhear, ver as partes que a gente leu e até ampliar. E se a Ana já conhece, que bom, pode até dar dica. Olha, gente, lá a gente tem um dinossauro tal, achei interessante isso. Vai falando aí pra gente, Ana, vai nos ajudando, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os dinossauros. Olha só, os dinossauros nas terras dos gigantes. Já começa assim a enciclopédia. A abertura da enciclopédia já fala que os primeiros fósseis de dinossauro, fósseis, gente, é quando você encontra vestígios, né, resquício de alguma coisa histórica que foi importante para a humanidade. Então, como os dinossauros eles já foram extintos, muitas vezes a gente ainda encontra coisas sobre ele, né, os historiadores, os paleontólogos, que é quem estuda essa parte aí do conhecimento da humanidade, encontraram esses fósseis, não é? Sobre os dinossauros. E aí, o que tem mais nessa enciclopédia? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. A gente tem aqui, olha, esse aí é o índice da enciclopédia. Ele está organizado em ordem alfabética. Lembra que isso é muito importante quando a gente vai procurar alguma coisa no índice do livro, no glossário. A gente vai encontrar no enciclopédia, no dicionário, a gente vai encontrar por ordem alfabética. Então, aí, nessa página, que é o glossário dessa enciclopédia, você, além de marcar as páginas, você vai ver que todos eles, todos os termos, estão por ordem alfabética. Então, se eu quiser conhecer, por exemplo, o dicionário Anseri Mimo, eu vou encontrar ele na página 25. Se eu quiser conhecer um pouquinho sobre como começou a Era Jurássica, eu vou encontrar na introdução, na página 6. Se eu quiser conhecer um pouquinho das curiosidades dos dinossauros, eu vou para a página 12. Então, por aí você já começa a se organizar, se orientar para os seus estudos, porque você não precisa seguir página a página. É como quando a gente está numa enciclopédia digital, que a gente também não precisa ler tudo. A gente está procurando um tema e a gente já coloca lá na busca e ele já nos leva para lá. Na enciclopédia física, a gente tem o índice para nos ajudar nesse sentido. Então, vamos conhecer um pouquinho das curiosidades. Olha aí, já chegamos, acho que foi o T-Rex, não foi que a Ana falou? Será que é mesmo? Vamos passar para ver se a gente conhece um pouquinho mais. Bem-vindo ao mundo dos dinossauros. Eita, que esse mundo é muito conhecido, muito falado. Chega a ser difícil acreditar que essas incríveis e muitas vezes gigantes criaturas habitaram o planeta Terra em tempos tão longínquos e diferentes dos quais o mundo está acostumado. Mas a prova da existência desses animais são contundentes e numerosas, o que significa que os curiosos de plantão podem mergulhar nesse universo pré-histórico intrigante e deixar a imaginação viajar e algumas centenas de milhões de anos atrás.
Ao virar a página, você conhecerá a história dos dinossauros. Então, vira a página aí, produção, para a gente conhecer um pouquinho mais. Vamos começar falando sobre o início, meio e fim, como e em que condições os dinossauros habitaram a Terra e dominaram seu tempo. E essa página aí vai ser uma das partes que vocês ficarão incumbidos aí de ler, tá certo? Vira a página, produção. Olha, nessa outra aqui a gente vê as condições que eles viviam, o fim do dinossauro e a classificação. Temos o terópoda, que eles eram carnívoros, o sauropodomorfa, eles eram herbívoros, tireófora, eu acho, eram dinossauros herbívoros e assim por diante. Então, nesta enciclopédia, a gente vai encontrar todas as classificações e também a situação. E como assim? São termos que não fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes, eu posso até ter falado alguns desses, ter pronunciado de forma até diferente da pronúncia correta. Por quê? Porque a gente, às vezes, quando não está escutando, a gente não está usando aquele termo no dia a dia, ele nos foge e a gente nem sempre lembra ou conhece realmente a pronúncia correta para esse termo. Vira aí, produção, por favor. Então, olha só. Fala sobre a evolução das espécies e fala até dos dinossauros no Brasil. Então, a gente vê que nessa enciclopédia aí, a gente vai encontrar vários verbetes e várias curiosidades sobre dinossauros. Então, eu volto a lembrar, e eu vou parar por aqui. Por quê? Porque o que a gente quer chamar a atenção para vocês é, o verbete da enciclopédia é mais completo que o verbete do dicionário? Sim, é. Ele traz informações mais abrangentes sobre o tema. Nessa enciclopédia aí que fala sobre os dinossauros, com certeza vocês vão encontrar muitas curiosidades. Vocês vão encontrar os verbetes do dicionário amplo, falando e conhecendo muito mais. Então, a minha proposta, viu, professora Márcia? A proposta para hoje de atividade, eu nem trouxe atividade sobre verbete, eu trouxe uma atividade de leitura. Mas me diga, a Ana falou mais alguma coisa sobre a enciclopédia ou ela estava somente fazendo uma navegação rápida como eu? Pois é, eles estavam acompanhando, viu, Mauricé? Então, eu acredito que, eu até coloquei aqui, que quem tiver curiosidade agora, mais ainda, né, sobre dinossauros, vão matar essa curiosidade lendo aí essa enciclopédia, né, Mauricéia? Até porque a árvore de livros vocês têm acesso. Isso mesmo. E essa é a proposta de atividade de hoje. É com vocês agora. Vocês vão acessar a árvore, consultar a enciclopédia aí que eu dei a dica e conhecer muito mais sobre estes seres que habitam o nosso planeta há muito tempo atrás. Habitaram, né? Não habita mais não, viu? Não, a gente não encontra mais dinossauro por aí não, graças a Deus. Porque eles eram grandes e eles amedrontavam. Eu teria medo se eu encontrasse um dinossauro por aí. Vocês viram o tamanho dele? Pois é. Então, habitaram, mas já foram extintos. E aí, como é que a gente pode saber mais sobre esse tema? A gente pode pesquisar uma enciclopédia. E essa enciclopédia sobre os dinossauros, ela está disponível na árvore de livro. Proposta de atividades para vocês. Entrem, e aí a gente navegou algumas páginas bem rapidinhas, até porque o nosso tempo é bastante curto, vocês sabem, e não teria tempo de ler toda a enciclopédia, todos esses verbetes, pesquisarem sobre ela. Então, fica aí como atividade para vocês, tá certo? Vocês pesquisam, vocês olham e fazem aí uma leitura para conhecimento melhor sobre esse tema. E é isso, professora Márcia, chegamos ao final da nossa aula. Parece aí que os meninos estão bastante interessados nos dinossauros e nos verbetes, será? Com certeza, Mauricé. Eu acredito que eles vão vir aí com novidades para nos informar, viu? Porque eu sei que muitos vão querer pesquisar essa enciclopédia, enciclopédia e trazer algumas novidades. Porque eu estou agora já curiosa também, viu? Então, gente, agora com vocês, fiquem aí, vão pesquisar, mas só depois, quando terminar a aula da professora Márcia, que tem aula de matemática,
e da professora Sinara. Não esqueçam, fiquem aí ligadinhos, porque a gente ainda tem 2 aulinhas para o 4º ano e vocês vão acompanhar com certeza. Quero agradecer a Median, quero agradecer a nossa produção e dizer a vocês que a gente se vê amanhã. Um abraço grande para vocês.